o cacho e o feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar. Cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Com sacrifício debaixo da lona preta. Olá, gente. Oi, então tá bom. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Roberto Baggio, da Coordenação Nacional do MST, e queremos dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando nesse programa de hoje, Café com MST. Esse programa é um programa semanal e ele tem como objetivo, nesse programa, debater os temas atuais da sociedade brasileira, né? Quais são os problemas e também fazer um debate, uma análise de como que a gente pode ir resolvendo os problemas do ponto de vista da ótica dos trabalhadores da sociedade, para que haja um processo que resolva os problemas centrais do nosso povo. E no dia de hoje, o tema do Café com o MST de hoje é muito especial, que nós vamos tratar o tema da soberania alimentar e também da soberania energética, né? Então, é um tema central na nossa avaliação da vida política nacional. Então, vamos fazer um bate-papo em torno desse tema. E para esse programa de hoje, programa especial que está nos marcos da quarentena do MST, nós temos aqui 3 convidados especiais que eu queria apresentar, cada um, para depois a gente ir seguindo o nosso programa. Então, nós temos aqui a companheira Séries Hadid. Ela é da Direção Nacional do MST, ela é agrônoma, também mestre em agroecologia, e ela é assentada na grande região norte do Paraná, aquelas boas terras vermelhas lá, uma das melhores terras do mundo, né? E atua politicamente nas tarefas aqui no Paraná. Temos também aqui o nosso companheiro Alessandro Guilherme, trabalhador da Repar, petroleiro, né? Ele é engenheiro mecânico e agora assumiu a presidência, né, do Sindipetro, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Petrobras no estado do Paraná e de Santa Catarina. E, de forma carinhosa também, nós temos aqui a presença do Roberto Requião, né? É um grande conhecido nosso e de todo o Brasil. Foi prefeito em Curitiba nos anos 80, aquelas grandes crises, foi prefeito. Foi senador da República, foi governador do Paraná por 3 mandatos. Então, e uma figura especial que tem sempre feito as grandes batalhas em torno da soberania. Então, todos vocês sintam-se bem-vindos e bem-vindas, acolhida nesse dia de hoje, desse debate tão necessário na conjuntura política nacional. E também queremos aproveitar para mandar um abraço, né, a todas as pessoas que estão agora assistindo com a gente, né, em todas as redes sociais do MST, né, que está compartilhada, e também com todas as outras páginas das demais organizações que estão conectadas com nós, no Brasil inteiro. No sentido, então, esse Café com o MST é um programa nacional que alcança todos os rincões do Brasil. E vamos para a primeira parte do... Nós temos 4 blocos nessa nossa bate-papo, e vamos para a primeira pergunta, que é a primeira questão. Então, esse café do MST, ele tem um motivo especial. Qual é o motivo especial? De que
nos últimos meses, né, o MST, em diálogo aqui com os petroleiros, nós construímos a ideia de fazer uma ação solidária em Curitiba e na região metropolitana. Então, essa iniciativa nós chamamos ela de União Solidária, com os centenários petroleiros. E nessa ação está previsto a doação de 15 mil quilos de alimentos agroecológicos da reforma agrária e também 520 botijões de gás pelos petroleiros. Então, a ação soma alimento com gás. E o sentido um pouco desse café do MST é nós tratar um pouco esse tema em conexão com o tema da soberania. Então, para a gente seguir esse debate, nós vimos o vídeo inicial, né, para ter uma ideia do que é ação e essa perspectiva, eu queria convidar o camarada aí, o Alex, que ele pudesse um pouco dar os elementos de como está sendo prevista a ação de amanhã, dia 13, em Curitiba. Contigo, Alex. Bom, primeiramente, aí boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Uma satisfação estar aqui com os representantes do Movimento Sem Terra, com Roberto Requião, uma grande honra, que estiveram presentes na nossa posse virtual, né? Agora a gente está aí nesse mundo virtual aí também, né? Foi na última terça-feira. Então, agradecer também, né, tanto a presença do MST na figura do Damasceno, quanto do Roberto Requião, que nos mandou uma saudação por vídeo. Ficamos muito honrados com isso, né? E para ir direto ao assunto, né, falar dessa ação, eu acho que é um somatório de esforços, né? O MST já fez uma ação de doação de alimentos em Curitiba, tem feito algumas ações. Nós também, dos petroleiros, né, desde o início dessa pandemia, essa crise econômica, né, as dificuldades dos trabalhadores, também pensamos em tentar ajudar de alguma forma. Então, já fizemos algumas ações de doação de cesta básica, de kit de higiene, e agora a gente soma esforços, né? Então, tentar e fazer tanto a união dos trabalhadores do campo com a cidade e essa união representada, né, pelos alimentos, né, que vêm dos trabalhadores do campo, e nós aí, né, trabalhadores da refinaria, que produzimos o gás cozinha, que produzimos os derivados de petróleo, está chegando aí para essas famílias que estão precisando com esse gás de cozinha. Então, acho que e a ideia, né, da união da classe trabalhadora, essa unidade, né, dos trabalhadores e nos entendermos, né, enquanto agentes de cooperação, né? Nesse momento, alguns trabalhadores passam mais dificuldades, estão sem renda ou estão tendo mais dificuldade para obter a sua renda, e quem tem a possibilidade, nós petroleiros ainda estamos, né, trabalhando, é um serviço essencial, conseguimos continuar mantendo a nossa renda nesse momento, tentar, dividindo um pouco, fazer com que a gente esteja mais unido nesse momento tão difícil. Ideia geral da ação, né? Então, vai ser amanhã a ação, começa lá pelas 10 horas, né? Em 3 comunidades da grande periferia de Curitiba. Essa grande ação conjunta Petroleiro e Sem Terra. E agora, Séries, pudesse dar uma ideia com nós aí das iniciativas de solidariedade em andamento do Brasil todo pelo MST? Contigo, Séries. Séries, está conectada? Acho que travou a conexão dela abaixo. Indo que depois ela complementa no decorrer da conversa aí. Então, vamos avançando na nossa conversa. Então, agora a Séries voltou. Séries, então contigo.
Tô com um problema na internet aqui em casa, internet rural tem disso. Normal, mas vamos lá. Normal. Vamos lá. As ações de solidariedade, elas têm se esparramado pelo Brasil. É importante a gente ter presente que a prática do MST na solidariedade a gente tem como um valor. Então, para nós, a solidariedade sempre fez parte da nossa história e da nossa vida. Mas, sem dúvida nenhuma, nesse período de pandemia, que é quando mais a população precisa de nós, a gente está se colocando com muita força, com muita energia, em função de construir solidariedade. Desde o 17 de abril, que foi um marco nas nossas ações, quando a gente doou mais de 500 toneladas de alimentos no Brasil inteiro, 50 toneladas só aqui no Paraná, a gente desencadeou um processo muito forte de solidariedade direta com a classe trabalhadora. De maneira que a gente vem doando comida, sabão, máscara, álcool 70%, livros. A gente vem fazendo várias práticas, inclusive de doação de sangue, para a população brasileira, especialmente a população urbana em situação de vulnerabilidade, mas também temos tido muitas práticas de solidariedade com outros povos do campo, como é o caso dos indígenas, dos quilombolas, que também estão em situação bastante vulnerável nesse período da pandemia. Mais de 5 mil marmitas já foram doadas também. A gente tem uma prática de doar as marmitas também em Curitiba todas as quartas-feiras. Então, são ações, iniciativas da classe. Oi, César. A Célia está com... A internet dela está seguindo. Voltei agora. Não. Tá. Era isso? Isso. Para dar uma ideia, né, da multiplicação das iniciativas de solidariedade, apoio e andamento no estado inteiro e também em todas as regiões do grande país. Exatamente. Então, seguindo o tema, o debate de hoje pega a temática é a soberania. Então, Requião, tu que é um pensador também, foi um grande gestor, um elaborador, enfim, um ser da política, como que tu conceitua, o que tu, fazendo a teu entendimento, o que significa um povo ser soberano e o país ter a soberania nacional sob seu controle, e pudesse fazer um paralelo, o que o governo Bolsonaro, fascista, com seu projeto ultraliberal, ameaça a nossa soberania. Então, nós queríamos um pouco que tu pudesse conversar com a gente sobre essas duas questões. Então, contigo, Requião. Bajo, em primeiro lugar, meu cumprimento a vocês. Estou orgulhoso do MST e dos petroleiros. A prática é o critério da verdade. E vocês estão mostrando que a identificação com o povo não é um discurso da cúpula do MST. É uma prática concreta quando vocês distribuem alimentos para a população mais pobre, e a FUG entra nesse processo também. A luta da FUG não é apenas uma luta sindical. É também, mas é uma luta nacional. Sem petróleo, nós não teremos soberania de espécie alguma. Esses dias, Baixo, o Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos, manda uma carta para o Donald Trump. E ele diz o seguinte: eu compreendo o pavor do Donald Trump em relação ao crescimento econômico da China e a posição que ela vai ocupando no mundo. Mas eu quero dizer ao Donald Trump que isso foi produto da conduta dos Estados Unidos nas últimas décadas. Então, ele revela: os Estados Unidos investiram nas Forças Armadas 300 trilhões de dólares. Com que objetivo? Desesperadamente controlar a energia do mundo. O petróleo, minérios importantes e estratégicos para o desenvolvimento econômico, provocando guerras, derrubando governos e, de certa forma, agindo de uma forma imperialista e dura no planeta inteiro. Com a China aconteceu diferente. Em determinado momento, os capitais americanos saem dos Estados Unidos para não enfrentar o crescimento
das vantagens trabalhistas conquistadas pelos trabalhadores americanos, nível de salário e tudo mais, e vão para a China, aproveitando que há 30 anos atrás a China não tinha nenhuma proteção aos seus trabalhadores. E eles aproveitam essa mão de obra barata para levar suas indústrias para lá. Mas os chineses assimilaram tecnologia e, durante esses anos todos, foram crescendo economicamente, mas nunca investindo militarmente em outro país. Eles investiram no trem-bala, eles investiram na robotização das indústrias, eles investiram na tecnologia desenvolvida e levada para os grandes projetos industriais. Eles construíram cidades novas, inteiras. E agora, mais recentemente, essa espécie do Plano Marshall, que é a Rota da Seda. Os chineses investiram toda a sua possibilidade econômica em favor do crescimento e da melhoria da qualidade de vida do seu povo. E eles têm cerca de 1,5 bilhão de habitantes. Então, em determinado momento, parece lógico para o Jimmy Carter que a China vai ultrapassar os Estados Unidos como potência econômica no mundo, dominando, inclusive, o comércio. E é em função desta violência norte-americana que nós, principalmente na América Latina, estamos sofrendo até hoje. Primeiro, derrubaram o governo do Goulart, do Jango. E, mais recentemente, derrubaram o governo do PT. Eu não vou dizer a você que não tinha corrupção no Brasil. Tinha, você sabe disso, eu também, e muita. Não era pouca, não. Mas era do conjunto da estrutura partidária. PMDB, PP, todos os partidos, e o PT também. Então, nós até no começo saudávamos o início da Lava Jato, que parecia que ia, de certa forma, fazer uma limpeza na corrupção interna do Brasil. Mas não era isso. A Lava Jato estava a favor, apoiada na corrupção interna que tem que ser combatida, devia ser combatida e deve ser combatida hoje. Eles estavam providenciando um esquema de derrubada de qualquer governo popular, de qualquer identidade de governantes com o seu povo, para estabelecer o domínio absoluto dos interesses norte-americanos. Esse processo todo, Baggio, surge no mundo, é bom que a gente olhe um pouco para fora também, não só no Brasil, com a queda da União Soviética e a sua influência sobre a Europa. A Revolução Russa, com os seus sucessos e os seus erros, assustava de forma fantástica os países europeus. Eles diziam: meu Deus, o comunismo agora avança nas nossas estruturas. E os muito ricos, os detentores do capital, se apavoravam. O povo passou a se organizar no pós-guerra e a pressionar as estruturas e conseguiu conquistas absolutamente incríveis com aquilo que nós começamos a entender como a social-democracia europeia. Direito de voto das mulheres, respeito às minorias, avanço da legislação trabalhista, direitos sociais e humanitários de uma forma geral. Mas, de repente, Baggio, não mais que de repente, surge a glasnost na Rússia, que é o degelo, e a perestroika, que é a reconstrução. A sociedade comunista, da forma como estava organizada, alui, cai. E o capitalismo europeu resolve ir para a revanche. Vamos reconquistar o poder do dinheiro sobre as sociedades. Vamos escravizar novamente as populações. E ele faz isso apoiado em 3 eixos. E aqui no Brasil nós conhecemos bem, porque acontece também a mesma coisa. Primeiro eixo, a precarização do Estado e poderes absolutos para o Banco Central, dominado pelo capital financeiro. O Estado passa a ser, Baggio, uma espécie de uma polícia, um gendarme a serviço do capital financeiro para reprimir a revolta do povo que estava perdendo os seus direitos. Trabalhistas, aposentadoria, direito das mulheres, falta de respeito e falta de humanidade na administração pública. O segundo ponto de apoio foi a privatização do processo político. Campanhas caríssimas e muito dinheiro no processo de comunicação. As televisões cresceram,
E os candidatos eleitos, muitos deles têm exceções, e nós sabemos quais são. Pelo amor de Deus. Muitos deles, pelo amor de Deus, simplesmente se reportam a seus financiadores. O discurso de campanha e os princípios partidários passam a não ter nada mais a ver com o candidato eleito, tanto no executivo quanto no parlamento. Então, o dinheiro toma conta dos congressos nacionais. E o terceiro ponto de apoio, que é o mais terrível, é a marginalização completa dos movimentos sociais. O MST sabe o que é isso, a tentativa continuada de destruir qualquer possibilidade de movimentação e de protesto, e o fim dos direitos trabalhistas, da aposentadoria e a fragilização absoluta dos sindicatos com os cortes nos seus suportes econômicos. Então, é isso que está acontecendo no Brasil. Nós somos, de certa forma, um reflexo daquilo que começou na Europa. E veio a proposta do famoso Marcos Lisboa, do INPESP, lá de São Paulo, que era a ponte para o futuro, levada pelo Michel Temer. O Brasil transformado numa grande fazenda, autorização para grupos estrangeiros comprarem terra no nosso território sem limitação, e, com isso, o processo de desindustrialização foi aumentando de forma fantástica. Mas daí chegou-se a uma conclusão. Esta loucura da revolução da terra, a mecanização e as tecnologias sofisticadíssimas desempregam e reduzem a nossa produção a soja, milho, algodão e trigo. Então, esse processo todo, com os efeitos desempregadores e esses produtos todos vendidos para fora para resolver problemas da Europa em crise e do mundo em crise, causaram um desemprego brutal. Daí eles resolveram, a mesma maneira da Europa, a liquidar os benefícios trabalhistas conquistados através de décadas de evolução do Brasil no seu processo civilizatório. O brasileiro não vai aguentar isso, Baggio. O brasileiro não vai abrir mão dos direitos conquistados na época do governo Lula e antes disso, no Getúlio Vargas, a legislação trabalhista, a CLT. E agora, esse processo todo de liberalização da economia, a moda do processo europeu, do resgate e o domínio absoluto do capital financeiro, está desgraçando o Brasil. Antes da Covid, o Brasil já, no começo do ano, perdeu 1,5% do PIB. E a Covid é um acelerador desse processo. Então, Baggio, o que eu vejo é o seguinte: a crise vem e vem pesada. E nós precisamos de soluções para isso que sejam traduzidas num projeto de desenvolvimento nacional, que levem em consideração os direitos do homem à terra, os direitos dos trabalhadores, o desenvolvimento e a soberania nacional. País soberano é quem domina a sua energia, o seu petróleo e tem soberania alimentar. Eu lembro que, na época do New Deal nos Estados Unidos, do Franklin Delano Roosevelt, ele tinha um programa de rádio, não tinha televisão naquela época, que chamava-se Conversa ao Pé do Fogo. Ele dizia o seguinte: se as cidades queimarem, os campos se levantarão e reconstruirão as cidades. Se os campos queimarem, as cidades morrerão de fome. Mas o que nós precisamos no campo é que o Brasil não fez ainda e todos os países avançados do mundo fizeram, que é a reforma agrária. É uma reforma nas condições de produção. Eu acredito que cooperativas de produtores sejam proprietários daquilo tudo, mas não ligadas às tradings, aos grandes capitais, possam restituir ao país a produção de alimentos. Nós não comemos, Séries, o que eles produzem para o gado europeu. A nossa alimentação não é na base de soja, de algodão e milho, como foi a alimentação dos Estados Unidos no New Deal. Nós temos uma variedade cultural no nosso processo de crescimento e de civilização simplesmente magnífica, que está sendo destruída. Nós estamos produzindo ração para o mundo desenvolvido alimentar seus animais. Então, nós temos que começar a refletir sobre isso. E essa postura do MST e da FUP de solidariedade aos mais pobres
de colaboração na alimentação, mostra na prática a verdade do seu movimento, que é de solidariedade, de irmandade e de identidade com os trabalhadores do campo e das cidades. Precisamos discutir isso. E, Baggio, temos que dar uma olhada também em algumas coisas que acontecem na China, por exemplo. Eu tinha uma verdadeira paixão, Sérgio, pelo sistema agrário chinês. Eu fui muitas vezes à China, acompanho o desenvolvimento chinês. Eram pequenas propriedades familiares trabalhando, mas, de repente, a China tinha 1,5 bilhão de habitantes. E a China fez uma movimentação de retirar pessoas do campo e colocar nas cidades para trabalhar nas indústrias. E passou a ter uma agricultura mais extensiva. Então, nós temos que pensar, do ponto de vista da necessidade da produção, nesse projeto chinês, mas à moda brasileira. Nós não temos 1,5 bilhão de habitantes. E, no momento, a reforma agrária no Brasil seria, sem sombra de dúvida, a maior capacidade do país de absorver mão de obra, dar condições de trabalho e de felicidade para as pessoas. Mas nós temos que começar a discutir tudo isso. E eu vejo que o MST pensa, evolui e está tentando entender esse processo todo, se juntando a outros movimentos da sociedade. Agora, Baggio, eu não tenho esperança nos movimentos políticos. Claro que teremos exceções, gente muito boa que fura o bloqueio, mas o pessoal é eleito pela grande mídia com despesas fantásticas de custos eleitorais, não vai nunca pensar na população e não se identifica mais com o povo. Eles se identificam mais com a população dos Estados Unidos, de Miami, da Europa, com uma crise médica terrível, eles procuram ajuda na França, nos Estados Unidos, como o nosso Figueiredo, lembra? Um problema no coração foi para o Texas, para Houston, se não me engano. Então, eles não se identificam mais com o povo brasileiro e esse é um problema. Mas o fim dessa crise epidêmica do Covid vai abrir espaço para a gente discutir e modificar muito a situação do Brasil. O mundo não será o mesmo depois dessa tragédia. As relações de trabalho vão mudar, a internet, a mecanização. Vocês vejam, por exemplo, aqui no Brasil, esses malucos estão tentando resolver o problema da produção aumentando a carga horária e diminuindo o salário. A Alemanha, hoje, nos setores bancários e setores com internet intensiva, eles reduziram a carga horária para 30 horas, para ter mais gente trabalhando, mais gente ganhando dinheiro e, portanto, mais gente consumindo e fazendo rodar a economia. E nós aqui, com essas histórias de Marcos Lisboa, Meirelles, Joaquim Levy e Guedes, estamos tentando resolver um problema da crise do mundo com o sacrifício do trabalhador e o impedimento do crescimento brasileiro no ponto de vista do seu processo civilizatório em favor do capital financeiro. Estou com o Papa Francisco. Dinheiro é bom. Se ele for investido numa fábrica, produzir alimentos, gerar tecnologia, der empregos e salários para as pessoas poderem viver com dignidade. Mas o dinheiro não pode governar o mundo. A Bíblia já diz, Séries, não podemos servir a Deus e a Mamon. E Mamon, na Bíblia, é uma palavra hebraica, que não significa nem outro Deus, nem outro diabo. Significa dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir ao povo e ao dinheiro. E é isso que está acontecendo no Brasil. De repente, os caras, o dono de um bar, eu quero abrir porque eu não consigo sobreviver. Ele precisava estar reclamando do Estado, corte absoluto dos impostos de energia e de água e financiamento a custo zero para sobreviver. Porque se ele abre, ele pode dar uma faturada, contaminar muita gente, e entre a gente contaminada pode estar a mulher dele, a mãe, o filho, a sogra e as tias. Não conseguiram entender esse processo. É o domínio do mamon, o mamão bíblico, o desespero pelo dinheiro e a ausência absoluta de amor e de solidariedade. Quero cumprimentar a vocês pela iniciativa e acho esse debate extraordinariamente produtivo. Baggio, lembra do meu primeiro governo no Paraná? O MST era o diabo aqui no Estado. Meu Deus! A burguesia estava apavorada, as redes de comunicação, Gazeta do Povo e alguns oficiais da polícia achando que era o terrorismo instalado no Paraná.
nós tomamos uma atitude. Eu convoquei todas as lideranças do MST e a oficialidade da Polícia Militar para um encontro. Fechei todo mundo no quartel do comando da Polícia Militar em Curitiba. Eles passaram um dia ou dois, não me lembro, discutindo, e a tensão entre o movimento e a polícia acabou no dia seguinte. Os oficiais me diziam, mas Requião, a gente achava que esse pessoal era bandido. Agora nós estamos entendendo o que eles estão fazendo. E nós não tivemos conflito terrível mais no Paraná durante o período em que eu fui governador. Até aquela barbaridade lá de Guarapuava, que nós acabamos conseguindo aquela propriedade de pesquisa daquela empresa suíça de volta, instalamos uma base de agroecologia e, posteriormente, a minha saída do governo já foi destruída também. Algumas ideias para o início desse debate. Um abraço a Séries e ao Alexandre. Muito bem, Requião, agradecemos essa primeira participação sua. São muitos elementos do que está acontecendo no mundo, né? Então, uma boa análise, né, do que as transformações estão no mundo e como essa dinâmica do capital chega aqui, né? Destruindo tudo, né? Destruindo a economia, o Estado, como tu coloca, a política e toda essa ofensiva de privatizar a política, né? Como um componente central, né? O capital se apropriou da política, financia a política. Então, muito bons esses elementos aí. E o que significa a fase atual desse projeto representado pelo governo Bolsonaro, que, de fato, destrói plenamente a nossa soberania nacional. Quer dizer, destrói o país, né? Então, os elementos ajudam a entender, né, o que está em jogo e a dimensão do capital, principalmente nessa fase, o capital financeiro, que também é um grande destruidor da economia, né? Então, e não é o capital que gera desenvolvimento, enfim, todos esses elementos que tu trouxe para nós aí. E também reafirmou, né, que eu acho que é muito positivo, a necessidade da gente sair, né? Então, a gente sai como? Sai com um projeto nacional, né? Acho que isso é importantíssimo, de reafirmar que o país tem condição de sair, é só nós garantir que todos os recursos, todos os bens da natureza, né, do petróleo, da água, dos minérios, da terra, do sol, da energia, seja colocado em um processo de desenvolvimento. É uma condição material especial nossa, né, que pode gerar muita comida, pode gerar muito trabalho, isso que o Requião falou. Se nós, digamos, repensar o uso dos recursos que a gente tem internamente, profundamente interno, como um componente muito importante. O segundo, acho que um componente muito importante destacado, a necessidade da participação ativa dos trabalhadores, da sociedade, da luta social para a gente construir um Brasil de baixo para cima, né? Que não fique refém dos grandes interesses das transnacionais. E a diversidade da alimentação. Isso, diversidade da alimentação. Enfim, nós temos saída em todos os aspectos. E, por fim, a ciência, né? Também nós temos um acúmulo científico enorme de conhecimento aqui para resolver os problemas do país. Então, reafirma de que nós temos condições. Então, eu queria agora que tanto o Alex, depois a Séries, pudesse comentar um pouco como essa ofensiva do projeto liberal, ultraliberal do governo Bozo e desses golpistas, enfim, neofascistas, impactam a soberania energética, e também depois Séries comentasse o impacto sobre a soberania alimentar. Então, contigo, Alex, agora. Bom, acho que o Requião já faz uma análise ampliada muito boa, né? Eu vou tentar, acho que, discutir um pouquinho essa parte, o que a gente tem observado na parte prática, por exemplo, dentro de uma Petrobras, né? Que já foi exemplo de investimento em tecnologia, em pesquisa, desenvolvimento, em trazer, em movimentar a nossa indústria. E hoje você vê que é uma empresa gerida com foco único e exclusivo no lucro. Então, a pesquisa já não tem a mesma importância, o desenvolvimento da indústria nacional já não tem a mesma importância, os trabalhadores da empresa já não têm a mesma importância. Então, esse ataque impacta em tudo isso, né? Então, a gente vinha você vê, por exemplo, a descoberta do pré-sal.
né, que hoje responde por 70% da produção de petróleo desse país, 70%. Ele só aconteceu porque teve uma decisão de se investir em tecnologia e de se dar espaço, né, para os profissionais, para os cientistas brasileiros, e o pré-sal foi descoberto num campo em que uma empresa de petróleo multinacional abandonou, porque eles não continuaram investindo. Então, tem toda essa questão do que você quer, o quanto você quer desenvolver o país, né? E usar os bens naturais, usar o que, né, a gente já teve a felicidade de ter aqui, né, a nossa extensão de terras, os minerais e o petróleo aqui, e trazer isso para desenvolver, né? E falar em soberania energética, a gente pode falar, por exemplo, né, que dialoga com essa campanha que a gente está fazendo. Hoje tem muitas famílias que não têm um gás de cozinha para cozinhar, né? Tem muito trabalhador que não consegue pagar o combustível do seu veículo, né? Tem muito trabalhador que não consegue pagar a passagem do ônibus porque tem um preço atrelado a um diesel que está caro. Então, para falar isso só dos derivados do petróleo, né? Pode estender aí para outras formas de energia, né? Mas a gente tem o petróleo para atender toda a população, tem as refinarias que atendem quase 100% aí de toda a demanda por derivados, e nós pagamos preços que não dialogam com a média de renda do trabalhador. Então, você ter posse desse bem natural, você tem a indústria desenvolvida, e quem depende de energia, que somos todos nós, né, não chega uma energia com custo razoável, porque está se pensando em dar lucro para acionistas, e não é nem o acionista nacional, mas o internacional. Quem manda hoje na gestão de muitas empresas, apesar do governo, né, continua sendo uma estatal, uma empresa de economia mista, o governo é o maior acionista, mas quem manda hoje em muitas estatais são acionistas estrangeiros, em sua maioria dos Estados Unidos. Então, a gente tem todo um potencial de desenvolvimento, né? Eu acho que a fala do Requião, né, sobre o desenvolvimento da indústria chinesa, né, das cidades chinesas, nós temos um potencial muito maior que o deles, muito maior. Nós temos muito mais da onde tirar, né? Temos já um desenvolvimento há mais tempo, né, das nossas universidades de tecnologia, da nossa indústria de base, né? Ela é mais antiga que a indústria chinesa, e não vê revertido isso para a população. E, assim, para passar para séries, para falar, né, da parte do campo, eu vejo a Petrobras como a locomotiva para uma retomada da economia nacional. Só que depende de decisões políticas, depende dela ser tratada como uma estatal, como ela depende de ter, né, governos e políticas e pessoas interessadas em que a nossa riqueza seja revertida para o nosso povo, né? Então, a gente tem muito a desenvolver na indústria, tem muito a desenvolver em pesquisa, né? A Petrobras, por muito tempo, teve uma ligação muito forte, praticamente todas as universidades federais desse país, e hoje não tem mais isso, né? Então, eu vejo como uma grande chance da gente ter uma retomada, primeiro, né, tentar passar por essa pandemia, que está sendo bem difícil, que a gente não tem lideranças no governo federal capazes de fazer isso, mas o pós-pandemia e essa crise econômica que se avizinha ainda maior, né? O Requião está certo quando diz que ela é anterior à pandemia, mas que tem um potencial de ser muito pior. Eu vejo nas estatais, nas grandes empresas, na nossa pesquisa, nas nossas universidades, o potencial aí de retomar com o que é nosso, né? Dar valor ao que é nosso, ao nosso povo e aos nossos trabalhadores, né? A gente roda e cai na mesma tecla aí, que é essa classe trabalhadora que tem
potencial para desenvolver, né, para distribuir renda, para ter empregos de qualidade, renda compatível, né, com o primeiro mundo, e isso ser revertido para todos nós. Muito bem. Muito bom teus aportes, né? Revela de que é estratégico nós recuperar a soberania, né? Que nós temos o pré-sal, nós temos a empresa pública, nós temos a tecnologia, nós temos o conhecimento, nós temos os trabalhadores que geram a riqueza e nós teríamos um grande mercado interno para o petróleo desenvolver a economia aqui e não vender petróleo in natura para o mundo. Então, muito bom esses teus elementos e eles ajudam para que as pessoas comecem a compreender e entender que a batalha da soberania energética é fundamental, como falou o Requião, para qualquer projeto de desenvolvimento nacional. Séries, agora contigo, como tu vê esses impactos do modelo ultraliberal na agricultura e também que potencial tem a agricultura para superar essa crise? Sim, sem dúvida. Quero reafirmar esse pensamento que tanto o Requião quanto o Alex já colocaram, que a gente está no meio de uma disputa de projeto. E uma das nossas grandes tarefas é dizer isso. Isso precisa ficar claro para o povo. O povo brasileiro precisa entender o que está em jogo. Que projetos estão se confrontando. Que interesses esse governo representa. Como ele bem diz, a mamon, né? Eles servem ao dinheiro, ao capital, vem em contraponto ao projeto popular. Ele vem em contraponto a qualquer projeto de soberania alimentar, soberania energética, soberania nacional. E isso precisa ficar claro para o povo. Desde todo o processo que a gente vem vivendo do golpe nos últimos anos, houve um desmonte nas políticas de agricultura familiar, as instituições estatais que zelavam por ela, desde a MDA, o INCRA, há um sucateamento dessas instituições, um desmonte. Há um desmonte das políticas públicas que, em alguma medida, fomentavam, aportavam na produção e na comercialização de alimentos advindos da agricultura familiar, da agricultura camponesa. Há diversas mudanças legais que vêm limitando, criminalizando e desestabilizando a agricultura camponesa no Brasil. E essas mudanças vão desde a flexibilização do uso de agrotóxicos, do incentivo ao uso dos agrotóxicos, da não demarcação das terras indígenas e quilombolas, da legalização da grilagem. Enfim, são diversas medidas que vêm em contraponto à possibilidade de a gente ter uma soberania no campo. De outro lado, a gente sabe que a agricultura camponesa, quem garante a produção de alimento, a diversidade de alimentos, a diversidade cultural, essa soberania alimentar que a gente resiste em construir, quer construir junto do povo brasileiro. E essa falta de política certamente gera impacto não só no campo, mas também nas cidades. Né? A não realização da reforma agrária, ela tem um impacto direto na cidade, no inchaço das cidades, no aumento da pobreza, no aumento da miséria, da violência, do desemprego nas próprias cidades. Então, essa situação atual é bastante grave, mas a gente tem se dedicado também a buscar alternativas, a apontar para o povo saídas. Nesse sentido, o MST lançou no último dia 5 de junho o nosso plano emergencial de reforma agrária, porque a reforma agrária, ela é concretamente uma das saídas para a crise, no campo e na cidade. O nosso plano ele se baseia em 4 elementos, basicamente. Um é o acesso à terra. O segundo elemento é fomentar a produção de alimentos saudáveis. Então, é fomentar que se promova Travou de novo. Se promova o plantio, a comercialização e a chegada de alimentos saudáveis a todo o povo brasileiro. O terceiro aspecto diz respeito ao meio ambiente, como que a gente fomenta o cuidado, o zelo com o meio ambiente e também a recuperação desse ambiente que tem sido tão destruído pelo agronegócio, o plantio de árvores com incentivo à produção de sistemas agroflorestais. E o quarto elemento é criar as condições de vida digna para as famílias que vivem no campo, cultura, educação, moradia digna, direitos, isso tudo deve ser defendido como um programa amplo e emergencial de reforma agrária. Então, a gente acredita que entre as saídas para a crise, sem dúvida nenhuma, está o nosso programa de reforma agrária apontado aí como uma possibilidade de a gente ajudar o povo brasileiro a buscar alternativa e a resgatar aí a esperança de dias melhores.
muito direta assim de como repartindo a terra, né? Ela gera um processo massivo de emprego, como você tem colocado, produção de comida massiva também para matar a fome e fundamentalmente num plano nacional aquece a economia dos pequenos e das cidades polos. Então ela é a indústria do campo, é repartir a terra. Então isso, e nós temos uma riqueza enorme, né? E certamente para qualquer projeto de desenvolvimento nacional tem que enfrentar e a questão de democratizar o acesso à terra. Então é uma luta histórica, seguimos nela e os assentamentos são ensaios muito positivos de como se resolve os problemas aí. Então o programa de hoje, Café com MST, ele é um programa especial. Estamos com a presença aqui do Requião, né? Senador da República, governador, prefeito de Curitiba, que está participando com nós, o companheiro Alex, do Sindipetro, e a companheira Séries, do MST. E o tema de hoje, desse café, é o tema da soberania. Tanto a soberania, no sentido pleno, como o Requião falou, nós estamos dando um foco mais na soberania energética alimentar. Mas na essência, é a soberania de um projeto nacional. E todos vocês que estão nos assistindo, tem muita gente que está mandando mensagem, está acompanhando, então compartilhe e acompanhe esse nosso debate, bem interessante e bem atual na conjuntura política nacional. Então agora nós vamos para o terceiro bloco. E o terceiro bloco já está um pouco presente nas falas que vocês já comentaram, mas o terceiro bloco pegaria o tema do cenário político nacional. Então, o que está acontecendo com o Brasil hoje, nesse período histórico? Então, é um debate um pouco olhando a conjuntura política atual. E, para isso, também, nós gostaria, Requião, como um grande lutador histórico, né, que tem uma história de vida na luta política. Como que tu vê o cenário para nós agilizar o processo para afastar o Bozo e o seu projeto neoliberal? Por que isso é fundamental? Para nós salvar a nossa soberania. Então, como tu vê o cenário político atual? Que saídas que tem? Que alternativa nós teríamos para superar essa tragédia atual da conjuntura política brasileira? Contigo, Requião. Tem 15 minutos para tratar com nós essas questões aqui. Bajo, 70% da população hoje não apoia mais essa loucurada do Bolsonaro. Mas veja bem, se diz, como vamos afastar o Bozo? Não é o Bozo. O Bozo é um instrumento, é um peão no tabuleiro. É o projeto do capital financeiro dos grandes bancos, comandado pelo Guedes, que é o mandalete deles, e o Bozo é uma espécie de um chefe de picadeiro para distrair a opinião pública enquanto eles vão liquidando o Brasil. Eu acho que é por aí a coisa. Agora, veja bem o que é que eles querem. Eu gosto de dar exemplos práticos, senão quem nos assiste pode ter dificuldade de acompanhar. Fui governador do Paraná, Baixo. Se conheceu o nosso governo. Eu mantive a tarifa de energia elétrica e de água congeladas por 8 anos. Elas foram as mais baixas do Brasil. Por que eu consegui fazer isso? Eu consegui fazer isso porque eram empresas públicas. Então, o Requião quebrou as empresas baixando a tarifa? Não. Eu investi para burro, construí usinas novas, terminei uma que tinha começado no governo anterior ao meu. Mas eu consegui fazer isso porque eram empresas públicas. Pouca gente sabe que hoje, por exemplo, a Sanepar é privada. O Lerner, o Beto Richa e o Ratinho, que fizeram o governo juntos, venderam 80,3% das ações. Então, o sujeito que compra, o Alexandre explicou bem isso, o sujeito que mora na Arábia Saudita, é um milionário, compra uma ação da Sanepar, ele não quer saber da saúde do povo do interior, das periferias, das populações, ele quer saber da rentabilidade. Então, ele compra as ações e a empresa passa a aumentar a tarifa e investir pouco para aumentar o lucro do acionista. Esta é a loucura total que está acontecendo. Nós conseguimos a tarifa mais baixa de energia elétrica do Brasil. Baixei em relação ao país. Você sabe o que significou isso, Baixo? 1 bilhão e 300 milhões de reais na mão do povo. Deixei de cobrar esse dinheiro ficou na economia girando.
É isso que esse pessoal ainda não entendeu. E então, aí, com essa história do coronavírus, o coronavírus é uma pandemia que tem uma maneira de administrar conhecida no mundo. Basta isolamento social, por exemplo, mais 30 dias de isolamento social e testes massivos. Daí, com os testes, você vai ver aonde não existe vírus. Por exemplo, se tem uma cidade do interior que o vírus não existe, não tem por que deixar o pessoal fechado em casa. Então, você consegue administrar isso progressivamente até que surja um remédio que cure ou uma vacina que previna. Mas não estão fazendo isso. Estão se subordinando ao grito do capital, uma coisa idiota. De repente, um dono de bar dá um grito, o Rafael Greca manda abrir o negócio e contamina centenas de pessoas. E vai aumentando de forma espetacular a disseminação e a mortalidade. Então, é esta coisa do capital comandar o mundo que é mais importante hoje. Agora, o que vai acontecer agora? Eu acho que o Bolsonaro não fica muito tempo. Eu não acredito que o Exército Brasileiro seja parceiro do Bolsonaro, esteja tomando água consagrada do R.R. Soares e do Malafaia e comendo o feijão do Valdemiro, do apóstolo Valdemiro. Nem o pastor Macedo fez isso, né? Ele contraiu aí um Covid e foi direto para o hospital, né? Deve ter botado um respirador e tal. E cloroquina é quinino, né? Vou começar a tomar água tônica de quinino. Então, eu estou imune, porque eu gosto muito de água tônica, é o meu refrigerante preferido. Isso tudo é palhaçada. Agora, a crise vai acabar, nós temos que ter proposta. Proposta, Baixo. Nós temos que ter proposta para o nosso avanço agrário, uma reforma agrária moderna, pensada. E quem tem que pensar isso são vocês, do MST. A gente pode ajudar a discutir por fora. Nós precisamos de um processo de desenvolvimento industrial. Você sabe que, em 1980, os militares estavam no poder, né, em 80. O Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos. Sabe quais eram os tigres asiáticos? Pasme. Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Nós produzíamos mais do que eles. Hoje, nós não produzimos 10% do que eles produzem industrialmente. Como é que eles avançaram e nós paramos? Porque nós entramos na Guerra Fria, nessa coisa dos Estados Unidos, defesa disso, defesa daquilo. Eu lembro que, na minha campanha de prefeito em Curitiba, quando eu discutia essa questão da terra, o meu discurso era mais ou menos assim. Nós herdamos a terra, Baixo, porque nascemos. Eu e você nascemos, herdamos a terra. Como é que você pode aceitar quando você precisa da terra para comer, para produzir, para alimentar a sociedade, que ela esteja na mão de um latifúndio improdutivo e parada? Não tem o menor cabimento. A terra tem que servir para a humanidade viver melhor, viver em felicidade, para as pessoas poderem se alimentar decentemente. Quero insistir nisso, nós estamos acabando com a diversidade alimentar. Nós vamos acabar comendo ração produzida por uma multinacional americana. É uma coisa absurda. E existem maneiras de retomar isso. Lembra? Eu baixei o imposto de 95 mil itens que o povo comprava. E avisei os supermercadistas, se vocês não baixarem o preço, eu revogo a medida. E conseguimos baixar tudo no Paraná. Eu eliminei imposto da pequena e microempresa. E aumentei o salário mínimo regional. Mas o sujeito não podia reclamar do aumento do salário mínimo, o patrãozinho, porque ele pagava, vamos dizer, 18 mil de ICMS, passava a pagar 800. Então, que importância tinha ele pagar um pouco mais de salário mínimo, que era muito menos que o ICMS que eu tinha cortado? Você tem que administrar o Estado com uma visão que te identifique com os trabalhadores e com os mais pobres. Isso não existe hoje. Nós temos uma parte da população que se identifica com os ricos de outros lugares do mundo. Não são brasileiros mais. O velho Arraes dizia isso. Eles deixaram de ser brasileiros. Agora, o horror maior é essa oficialidade nossa que está com o Bolsonaro no governo, seguir as bobagens do Olavo de Carvalho. Aliás, o Olavo de Carvalho hoje é o meu preferido. Todo dia eu levanto de manhã para dar umas gargalhadas com as asneiras que o Olavo de Carvalho diz. Mas ele segue ao pé da letra, diz que a Terra é plana.
Não é possível o que essa gente está fazendo. Agora, frente política. Querem fazer uma frente aí. Uma frente pela democracia. Isso é patifaria, Baixo. Essa frente pela democracia é a frente para mudar alguma coisa e deixar tudo como está. A frente política tem que ser objetiva. Uma frente política para empichar o Bolsonaro. Tá, eu assino embaixo. Uma frente política para acabar com o domínio do capital financeiro e do liberalismo econômico. Eu assino embaixo. Mas frente política com os mandaletes do capital, os bandidos que entregaram a Vale do Rio Doce, que querem vender a Petrobras, vender o Banco do Brasil, sem dizer claramente que nós não vamos aceitar, isso é patifaria. É um golpe em cima da vontade de mudança que vai se manifestar no Brasil inteiro. Agora, temos que entender outra coisa. Esse pessoal que elegeu o Bolsonaro elegeu o Lula também. Mas lá atrás elegeu o Collor e o Fernando Henrique, por falta de esperança. E o grande roubo da política brasileira deu ao Sérgio Moro, que é uma espécie de agente americano, né? Ele levou o Bolsonaro para a CIA nos Estados Unidos, ele ia todo mês para lá e punindo só o pessoal progressista, deixando os entreguistas de lado, né? Tá aí Aécio, Fernando Henrique, está tudo solto e não se incomoda mais. Eu acho que esta gente não pode entrar na frente. São a favor da democracia, que bom, então que venham conosco. Mas nós somos a favor do povo brasileiro, da soberania, do processo de construção da civilização brasileira. Nós somos a favor de terra para quem trabalha e precisa. Terra para produção, não é nem para quem trabalha. É terra para produzir o alimento que o Brasil precisa para comer. Não é uma reivindicação sindical, é uma reivindicação nacional. Todos os países do mundo já fizeram isso, já passaram por isso. E eu acho que a Covid é um acelerador da crise do liberalismo, que quebrou a Europa, que dificulta a vida da Alemanha, da Espanha, de outros países. E esse Covid é uma espécie de gasolina no incêndio. Nós vamos ter que mudar os princípios. O mundo vai ter que reconhecer, primeiro, a importância do Estado, das políticas públicas. Hoje, ninguém fala mais contra o SUS. Lembra? Eles queriam privatizar tudo. Agora, não podem mais privatizar, porque sem o SUS estaria tudo liquidado. Lembra o nosso governo, Baggio? Nós reformamos ou construímos 42 novos hospitais no Paraná. A descentralização da medicina. Centros regionais para fazer o atendimento sem o cara ter que vir a Curitiba. Hoje é o estado que tem mais condição de enfrentar o coronavírus do Brasil. Mas esses caras que me sucederam deixaram o hospital de Telêmaco Borba parado até ontem. E agora diz, não, a Klabin vai ajudar a montar o hospital. Vão a puta que pariu! Que o estado do Paraná precisa de uma empresa para botar lá 20 respiradores no hospital e botar para funcionar. Vigaristas. Acaba servindo apenas para a empresa e não para a sociedade local. São bandidos porque não entendem o mundo, não entendem a geopolítica, não entendem a macroeconomia e não têm identidade alguma com o próximo, com o trabalhador, não têm amor no coração, não conseguem sofrer o sofrimento do povo. Estão vinculados a essa loucura do dinheiro. São discípulos de Mamon e, de repente, se encontram dentro das igrejas evangélicas, das igrejas não, dos seus pastores dinheiristas e picaretas. E o pessoal diz, Requião, não diga isso, você pode querer ser candidato a alguma coisa, eles estarão contra você. Eu estou a favor do país. Interesse de candidatura e tudo é absolutamente secundário, desimportante diante da crise que a gente está vivendo. Projeto de crescimento e enfrentamento, frente contra isso tudo, mas contra o liberalismo econômico, a favor do plebiscito revogatório de todas as doações de empresas públicas, para o Estado poder controlar, a favor do povo, a energia, o petróleo, a alimentação e tudo mais. Nós temos saída, sim, mas as saídas têm que surgir, Baggio, de programas como esse que vocês estão fazendo. Nós temos que politizar a nossa base, porque ela já votou no Collor, ela já votou no Fernando Henrique, ela já votou no Lula. E na última eleição nós fomos fulminados. Você lembra? A minha pesquisa de partido dizia que eu podia fazer 55% dos votos. O Ibope e o Datafolha diriam que eu seria o senador mais bem votado do Brasil. E eu perdi a eleição.
para um milionário dono do Positivo que estava morando na Alemanha e para o Flávio Arnes, que já passou por lá e não fez nada. Então, nós temos que levar a discussão à frente. Gostei muito da perspectiva das séries e gostei mais ainda da perspectiva do novo presidente da FUG. E estou gostando de ver você vestido aí com a jaqueta dos petroleiros. Muito bem. Sem terra, a procura do petróleo. É isso aí. Essa grande cooperação, como tanto o Alex Cancelli falou, as energias da terra, as energias do petróleo, para nós erguer um Brasil de baixo para cima, aqui, nessa perspectiva que está colocando aí. Nós reconstruir um grande projeto de desenvolvimento nacional que inclua os 200 milhões de brasileiros, com terra, com comida, né, com soberania sobre o petróleo, com soberania da água, com Estado indutor de políticas públicas, como tu falou, né, um Estado que tenha uma identidade com o povo, que garanta o atendimento à saúde, à educação, à cultura, que gere os processos de desenvolvimento, enfim. Historicamente já foi testado e foi provado que é possível. Então, muito bom os teus elementos falam. Nós, no Paraná, tínhamos 320 ou 340 programas voltados para a população. Hoje, o que eles têm? O programa deles é vender empresa pública e dar dinheiro para quem financiou suas campanhas. E reestabelecer o ódio ao MST, essa loucura absoluta. Mas o MST vai ser muito importante daqui para frente. Porque sem movimento rural organizado, o desespero levará novamente aos assaltos a armazéns e a propriedades, tudo no Brasil inteiro. O MST organiza o pessoal, reivindica, conquista na reivindicação e acaba com esse conflito maluco que leva à sociedade quando a miséria se instala. Muito bom, é isso mesmo. A população organizada resolve os problemas e reivindica para o aparelho do Estado de forma coletiva. Então, essa é a experiência da luta da terra, da luta da moradia, das greves, enfim. Nós já temos uma experiência, a sociedade brasileira tem, né? Tem um jeito de resolver. Esse programa é um programa Café com MST, né, semanal, e o dia de hoje nós estamos tratando o tema da soberania, o tema central da soberania, né? E as tendências, o dilema político hoje. Temos a presença aqui do Requião, senador, governador, temos a presença do Alex, Sindipetro, Paraná, as séries da direção nacional do MST, aqui do Paraná, e tem muita gente que está nos acompanhando em todas as redes nossas, né? Também estamos compartilhando todas as páginas com todas as outras organizações, então está sendo acompanhado por muita gente e comentado, então pedimos para todo mundo que está nos acompanhando, distribua, comente, né, e comunique, né, se comunique divulgando um pouco essa iniciativa desse programa de hoje, que é um tema da soberania e das saídas políticas do nosso país. E também nós queríamos aproveitar para todo mundo que está nos acompanhando, de que aproveite esse período da pandemia e faça assinatura do livro da Expressão Popular, né? A editora Expressão Popular, ela é uma editora que edita livros históricos de história, de geografia, de economia, da política, de filosofia, de valores, da questão agrária, da questão da soberania. Então, faça assinatura lá e receba o seu livro em casa, entre no site da editora e aproveite esse tempo de pandemia e faça as leituras para se atualizar, porque passando a pandemia não vai ter muito tempo para leitura, vai ser mais luta, trabalho, então aproveite agora para fazer a leitura dos livros, revisar, assistir os filmes, porque depois vai ter muita coisa a fazer para nós reerguer esse Brasil de baixo para cima. E também, esse programa Café com MST é apoiado pelos nossos assentados produtores de café, do lado Grande Espírito Santo, né, e também dos mineiros, Minas Gerais. Então, tome o cafezinho lá em Iguaí, tome lá, cafezinho, aqui está até o Bule, ó, tudo bem? Então, aproveite para tomar o café lá, que é produtos da reforma agrária, agroecológico, é isso que nós colocamos aí. Somente a agricultura familiar vai ter diversidade de alimento. A diversidade de alimento vai estar na agricultura familiar e na reforma agrária.
o modelo do agronegócio, isso que o Requião falou. É soja, é água contaminada, é madeira, entendeu? É terra contaminada, natureza destruída, veneno, doença. O alimento vem da agricultura familiar e da terra repartida. Então, se alimente de energias boas que promovam o desenvolvimento do processo aí. Então, agora nós iríamos já para os finalmente. Vamos para os finalmente desse belo bate-papo entre nós, desse tema tão candente da luta política. E eu pediria agora para cada um de vocês pudesse deixar a mensagem para quem está nos assistindo, né, que está nos acompanhando, né, quais seriam um pouco assim, de quais seria o foco central? Vocês já falaram, mas que mensagem vocês passariam e mandariam para o nosso povo para a gente superar essa doença, essa pandemia, e nós retomar a luta política após pandemia para erguer um Brasil de baixo para cima? Então, eu queria, Alex, que pudesse comentar aqui, e também já vai se despedindo, desse a mensagem final, depois Séries, depois Requião para fechar. Contigo, camarada Alex. Perfeito, obrigado, Baixo. Eu vou começar aqui, eu fiz alguns apontamentos aqui na fala do Requião, e eu acho que o principal que vai dialogar com essa questão da mensagem é a mudança de projeto. A gente precisa retomar um projeto nacionalista de verdade. É quem carrega essa bandeira aqui, ó, bandeira do Brasil no peito, porque acredita nesse país, acredita nesse povo, sabe, quer que a população cresça todos juntos. Não é quem carrega essa bandeira aí para fazer firula na rua e querer derrubar a democracia. Eu acho que essa é a primeira coisa, então uma mudança de projeto. E que vai, acho que primeiro foi muito bem falado aqui, eu acho que quem ocupa hoje a cadeira da presidência ali é uma marionete que deve cair muito em breve, e a gente torce por isso, porque ele representa muitas outras coisas ruins para esse país, mas tem uma questão que é a política econômica, e essa política econômica não é do Bolsonaro. Ela vem já no final do mandato Dilma, com Joaquim Levy, se acentua muito com Michel Temer, e mais ainda agora com Bolsonaro, a dupla Bolsonaro e Paulo Guedes. Então, contra isso, é isso que a gente tem que entender e é isso que a gente aposta em mudar. E vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, final de 2019, agora, antes toda essa crise, preço da carne e preço dos combustíveis. É isso que está nos esperando logo ali. Se a gente não mudar essa política, tratar combustível como commodity, carne como commodity, alimentação, água. A água está virando uma commodity no mundo. É isso. Nós vamos produzir para o mundo e nosso povo não vai ter acesso. Então, a gente precisa discutir essa política, a gente precisa mudar essa política, precisa a classe trabalhadora entender o que significa esse tipo de política, senão é nós que vamos sofrer. Somos nós que pagamos caro o preço do alimento, pagamos caro a carne, pagamos caro os combustíveis por decisões políticas. Preciso falar também da questão desse uniforme Baggio, Requião, Séries, porque isso aqui dialoga com a Lava Jato, dialoga com o que aconteceu de ser usado esse discurso contra a corrupção e meia dúzia de picaretas, que a gente pode falar com tranquilidade, meia dúzia de picaretas no horizonte de 400 mil trabalhadores que a Petrobras tinha na época, entre próprios e terceirizados, meia dúzia que fizeram o que fizeram e tentaram manchar a imagem de tantos trabalhadores, pais e mães de família aí que labutam, se arriscam, porque muita gente que não sabe o que é estar dentro de uma refinaria, o que está dentro de uma plataforma de petróleo, o que é estar dentro de uma usina, os riscos estão lá colocados, e por causa de meia dúzia de picareta, a nossa imagem foi riscada. De lá que vem a FUP, Federação Única dos Petroleiros, traz aqui para que a gente use o nosso uniforme com muito orgulho, com a bandeira do Brasil no peito, e falar que nós trabalhamos, somos nós que produzimos, e que essa meia dúzia
nos representa, não dizem nada a respeito da gente, que sejam punidos e paguem com o rigor da lei tudo que fizer de errado. Nós, trabalhadores, não fazemos, né? Pelo contrário, nós produzimos para o bem dessa nação também. Empatia, né? Eu acho que das falas do Requião dá para falar de empatia, que é muito do que a gente está discutindo, né? Uma ação com a classe trabalhadora, os trabalhadores se enxergando, né? Um trabalhador com uma condição um pouco melhor em determinado momento e outro que não está nessa mesma condição, e um governo que tem zero empatia, em que R$600 no mês é muito, né? Que queria pagar 200 e agora quer pagar 300 de novo. Que se a família vai passar fome, vai ter necessidade, não vai conseguir usar um transporte, vai ter que dormir na rua, como a gente teve oportunidade de falar com trabalhadores da coleta de recicláveis, em que na primeira cesta básica que a gente foi entregar, eu fui dialogar com o trabalhador e achando, né, que aquilo ali resolveria parte do problema, ele falou assim, ajuda bastante a gente, mas eu estou morando no meu carrinho. Então, aquele primeiro trabalhador que a gente, né, dialogou e entregou ali um alimento naquele momento, estava morando no carrinho dele, que a renda baixou, as condições não dá para que ele tenha uma moradia. Então, essa empatia da classe trabalhadora, e a gente se enxergar, né, também é um trabalhador que não tem a condição de ter uma moradia, que não tem a condição de ter, né, 3 refeições, pelo menos, ao longo do dia, de dar uma sustentação para os seus filhos. Então, acho que a grande mensagem é essa, da empatia da classe trabalhadora, nós nos enxergarmos como quem produz, né, gera renda. Agora está, né, pelo menos acho que para isso tem servido essa pandemia, que é uma desgraça, mas para nos alertar, né, desde empresários até o trabalhador de qualquer profissão, se enxergar que quem produz riqueza é o trabalho, é a mão de obra. Então, quando o trabalhador precisa se isolar, tem um discurso de alguns empresários que morra 5, 7 mil que não tem problema, mas a economia não pode parar. O que ele quer dizer que a economia não pode parar? O trabalhador tem que continuar. Se um adoecer, se morrer, a gente substitui, mas o trabalho, a produção, né, tem que continuar. Então, acho que isso faz com que a gente se empodere mais nesse momento, tanto para nos ajudar, para sermos empáticos, mas como também para batalhar por um modelo econômico distinto, em que o que a gente produz, o que a gente já tem de riqueza nesse país, chegue à mão de toda a população com o valor que tem que ser, um custo reduzido, um custo acessível, não pensando só em lucro para acionistas internacionais, mas pensando numa riqueza que circula dentro desse país. Então, deixar o recado aqui dos petroleiros, né, que a gente quer sim produzir derivados de qualidade e a preço justo. Eu acho que esse é um lema que a gente tem levado aí já há alguns anos, né? Nós queremos entregar produtos de qualidade a preço justo para a classe trabalhadora. A gente sabe que pode fazer isso, a gente tem tudo o que precisa para fazer isso, a gente precisa avançar na política desse país, que é quem está nos atrapalhando nesse momento. Um grande abraço a todos, espero que a gente continue aí ombro a ombro nessa batalha árdua aí por um Brasil melhor. Muito legal, Alex. Gratidão. Séries, contigo. Bom, companheirada, queremos agradecer a oportunidade de poder estar nesse diálogo tão importante aqui, com pessoas que ajudam a gente a fazer esse debate com tanta qualidade. A gente sabe que está vivendo um momento adverso para a classe trabalhadora e, sem dúvida nenhuma, as consequências maiores dessa crise são para os próprios trabalhadores. Por isso, talvez a nossa maior mensagem hoje para o povo brasileiro deve ser essa mensagem de esperança, de fazer o povo voltar a acreditar que a gente vai viver dias melhores, mas parte disso está em também a gente fazer esse povo despertar para entender o que está acontecendo e quais são as causas para a gente poder buscar, assim, as saídas. Dessa maneira, o MST se coloca nessa construção, sempre esteve nas trincheiras da luta e vai se manter nas trincheiras da luta
contribuindo, dando a nossa parcela de contribuição para o povo. Que bom que a gente tem alimento para poder compartilhar, que bom que a gente tem terra para poder produzir alimento, mas a nossa mensagem, que é de construir uma reforma agrária popular, e está muito bem evidenciada nesse nosso programa de emergência da reforma agrária, a gente quer levar a cada trabalhadora brasileira para que possa se somar concretamente nessa luta, para que juntos a gente possa superar essa pandemia, superar essa crise que a gente tem vivido no nosso país e retomar as rédeas da construção de um projeto popular. Legal. E agora também, Requião, qual é a mensagem para o povo brasileiro? Teu microfone, Requião. O teu microfone está desligado. Entrou? Para gente entender o que é essa privatização de empresas estratégicas públicas. O petróleo hoje não está valendo mais nada no mundo. Nos Estados Unidos, eles estão dando petróleo de graça para o petróleo poder armazenar, eles não querem pagar o custo de armazenamento. Mas, mesmo assim, a Petrobras, na mão de acionistas privados que orientam a sua administração, está cobrando derivados a preços absurdos, aí R$ 3,99, R$ 4,00 um litro de gasolina num posto. Então, vocês vejam, se essa empresa fosse absolutamente pública, ela podia estar ajudando a segurar as dificuldades do coronavírus e da paralisação da economia com petróleo a preços muito baixos. Mas não. Os acionistas querem ganhar dinheiro. O Brasil tem chupa-cabra. Nós estamos sendo sugados. É isso que a gente precisa entender. Empresas estratégicas têm que ser públicas, porque a própria economia privada depende dela. Agora, se elas forem geradoras de grande capital, se elas puderem fazer o que a Petrobras está fazendo hoje, com a gasolina completamente lá embaixo, o petróleo lá embaixo, nós estamos mandando refinar petróleo brasileiro nos Estados Unidos e comprando o petróleo deles e pagando preços absurdos. Então, minha gente, é o debate, é a discussão e vamos seguir em frente. Parabéns, Bajo, a você, ao pessoal da FUG pela iniciativa e contem sempre comigo aqui. Um abraço, Séries. Valeu, Alexandre, foi um prazer. Um abração para vocês.